Vamos então à outra parte da nossa temática de aula de hoje. Nós queremos falar com você um pouco sobre a estrutura gramatical da língua de sinais. E nós estamos falando de uma estrutura muito parecida com a estrutura de língua de sinais de qualquer outro país. E para isso, nós precisamos entender algumas informações, desmistificar algumas outras, como, por exemplo, a língua de sinais não é universal. Cada país tem a sua língua de sinais, ok? Então, observe agora pelo menos 5 parâmetros que nós encontramos para compreender a estrutura da formação dessa língua de sinais. Compreendendo cada um desses parâmetros, você vai entender de maneira muito fácil e muito tranquila a formação do sinal para a sua sinalização e construção de conversa através da língua de sinais. O nome dessa estrutura, conhecida como querema, estudo das mãos, apresenta então 5 parâmetros. Nós vamos começar falando do primeiro. Então, vamos falar sobre configuração de mãos, que é o primeiro parâmetro. O que é a configuração de mãos? Nada mais é do que a forma a que a sua mão vai assumir para fazer um sinal. Ou seja, as formas ou a forma da mão ou das mãos que você vai sinalizar. E antes que você me pergunte, você pode sinalizar com a mão dominante, tanto ela sendo a mão direita quanto a mão esquerda. Não há o menor problema quanto a isso. Mas a forma em que tua mão vai assumir é chamada de configuração de mãos. Inclusive, importa saber que a nossa forma de configuração pode ser marcada por uma configuração inicial e uma configuração final. Vamos a alguns exemplos aqui? Eu tenho essa configuração inicial e essa configuração final, ok? E eu posso fazer, por exemplo, com essa configuração, o sinal para sábado, aprender, amar. Os 3 sinais foram feitos com a mesma configuração de mãos. Mas vamos a um outro exemplo. Eu tenho o sinal para a palavra água, ontem. E você observa, então, que a sua mão pode assumir configurações diferentes para cada formação. Um outro exemplo. Casa. Observe, existem inúmeras configurações de mãos já pesquisadas. Trouxemos para vocês algumas delas. Isso, as configurações de mãos não são o alfabeto manual. O alfabeto manual pertence ao conjunto de configurações de mãos. Ou seja, até mesmo para a execução e a formação de cada letra do alfabeto manual, eu utilizo uma dessas configurações de mãos que você está vendo agora. Os pesquisadores, então, aqui no Brasil, encontraram tantas quantas são as configurações de mãos para a formação de todo o vocabulário que já temos em língua de sinais. E vale dizer para você, estamos falando de uma língua viva, uma língua legítima e amparada pela linguística em todos os seus aspectos quanto língua. Então, tratando-se de uma língua viva, provavelmente novas pesquisas surgirão e outras configurações de mãos poderão pertencer ao grupo de configurações apresentadas até agora. O segundo parâmetro é chamado de ponto de articulação. Lembrando que você poderá ter esse nome alterado conforme a pesquisa, mas é basicamente entender que o ponto de articulação é exatamente o lugar onde você faz esse sinal. Simples assim. Apresentamos então a forma, que é a configuração de mãos, como a sua mão fica, e agora onde a sua mão vai ficar. É exatamente, você pode ter um espaço neutro na frente do seu corpo ou um lugar no seu próprio corpo para a realização desse sinal. Vamos relembrar? Sábado, aprender, amar. Para cada um desses sinais foi escolhido um lugar específico para a sua formação. Por exemplo, quando eu digo sábado, o local é na região da minha boca. Quando eu digo aprender, eu estou me referindo à parte da minha cabeça. E quando eu digo amar, está localizado no meu peito. Casa.
casa está localizado no espaço neutro à frente do meu corpo. Pronto, entendemos agora o que é o ponto de articulação. Nada mais é do que onde eu faço o meu sinal. E ainda, para exemplificar o espaço neutro na frente do meu corpo, eu tenho o sinal de trabalhar, brincar e consertar. Todos esses 3 sinais foram feitos no espaço neutro na frente do meu corpo. Vamos agora à apresentação do terceiro parâmetro, conhecido como movimento. Tão óbvio, mas preste muita atenção na hora de uma prova para um concurso público, por exemplo, ou até mesmo no seu trabalho de pesquisa. Movimento, pela lógica, todo sinal tem movimento, desde que ele inicia até o seu final, até o seu fechamento. Por exemplo, nós temos aqui, conforme você observa no material escolhido, alguns sinais que aparentemente não apresentariam movimento, como em pé, ajoelhar e sentar. Exatamente, não tem movimento, não apresenta movimento, se não considerarmos de onde ele inicia essa formação, porque até eu chegar aqui eu tenho um movimento de em pé. Mas é apenas uma reflexão teórica, uma reflexão que vai instigar você a pesquisar cada vez mais sobre a língua de sinais. Ao contrário de sinais que não apresentam movimento, segundo alguns autores, nós temos então outros sinais que sim apresentam movimento. Por exemplo, relembrando o sinal de aprender. Observe o movimento. É necessário fazermos esse movimento. Não seria um sinal parado. Então, o sinal trabalhar também apresenta movimento. Portanto, o terceiro parâmetro, chamado movimento, é para que a gente observe se esse sinal tem ou não tem movimento durante a sua execução. Caro aluno, vamos agora para o quarto parâmetro e veja que tamanha responsabilidade é nossa. Agora, como aprendizes da língua de sinais, temos a obrigação e a responsabilidade de informar o que é correto a respeito dessa língua de sinais. Pois é, muitas pessoas ainda carregam dúvidas e mitos sobre o uso da língua de sinais ou sobre a sua existência gramatical, a sua força linguística. E nós queremos então, com esse quarto parâmetro, dizer para você que a língua de sinais é uma língua e deve ser levada a sério como tal. Por exemplo, falar sobre orientação é dizer para você que o sinal não pode ser feito de qualquer jeito. Por exemplo, eu tenho o sinal de água. Olha, veja bem, a configuração, o lugar, que é o ponto de articulação, esse sinal tem movimento, esse movimento, e a orientação correta é para onde está virada a palma da minha mão, a palma da mão dominante, que no caso aqui, veja o lado. Portanto, eu não poderia fazer o sinal assim. Estaria errado. É uma maneira de mostrar como a orientação relacionada à estrutura dessa língua faz toda a diferença para o acerto e para o erro na língua de sinais. Então, observe, toda vez que você fizer um sinal, esteja atento para todos os parâmetros, de forma que você consiga executá-lo de forma excelente, de maneira excelente. Vou dar um outro exemplo aqui muito simples, muito comum. Amigo, esse é o sinal, olha a configuração e o lugar, movimento e a palma está virada para cima. Diferente de amigo, que na tentativa inicial de qualquer pessoa que esteja conhecendo a língua de sinais, comete esse erro comumente. De forma a estudar mais profundamente a língua de sinais, você vai entender que a orientação, bem como os demais parâmetros, acabam interferindo na relação de gênero, número, pessoa, dependendo do parâmetro. E no caso da orientação, a orientação contrária pode representar a negação. Não é regra para todos os sinais, mas vale a pena aqui informar alguns, para você, por exemplo, ter a curiosidade de investigar cada vez mais sobre o assunto. Eu tenho aqui então o sinal de quero, querer, não quero. Observe que a orientação da palma da mão para baixo
negou o sinal. Então, para a negação de quero, eu simplesmente digo não quero. Eu tenho o sinal de ir, vir. Observe que a orientação da palma da minha mão também apresentou o oposto do significado. Isso vai acontecer em alguns sinais. Não é regra para todos os sinais, mas é importante que você observe que a orientação contrária ou a orientação equivocada pode causar ruído ou desentendimento completo da informação que você queira passar em língua de sinais. Chegamos então ao último parâmetro da língua de sinais, ao último parâmetro dessa estrutura, não menos importante. Aliás, talvez o mais importante e o mais questionado entre os estudantes de língua de sinais. Estamos falando do parâmetro chamado expressão corporal e facial, ou expressões não manuais, porque não necessariamente está ligado ao uso das mãos, mas está dentro de um contexto a partir do uso das mãos também. A expressão corporal e a expressão facial são de extremamente importância para explicar ou para demonstrar aquilo que eu preciso fazer, entendido ou compreender na língua de sinais. Alguns sinais envolvem o uso da expressão facial e a expressão corporal com uma ênfase e uma necessidade muito grande para fazê-lo entendido. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Entretanto, outros sinais dispensam, apresentando simplesmente uma expressão neutra durante a conversa. A expressão corporal e facial está ligada também ao uso dos tipos de frase, os tipos de frases que eu utilizo para a construção na língua de sinais. Vamos dar um exemplo? Conforme você pode ler, como exemplo clássico e comum na apresentação dos parâmetros para, por exemplo, expressão facial e corporal, nós sempre dizemos o sinal de roubo, furto, ladrão. Todo mundo conhece. Me parece, inclusive, que é um sinal universal. Esse aqui. Concorda comigo? Você faz, se remete imediatamente e entende do que está sendo feito. Entretanto, também é usado, está incorporado na língua de sinais esse mesmo sinal. Mas, para que ele seja feito, ele é seguido de uma expressão facial. Observe para ver qual é. Esta é a expressão facial obrigatória ligada ao uso do sinal de roubo, furto, ladrão. Toda vez que você o fizer, você deverá desenvolver também a expressão facial para esse sinal. Uma outra expressão muito comum que usamos também associada ao sinal é para banheiro, com a expressão como se estivéssemos falando xixi. Ó, é uma expressão facial também ou uma expressão idiomática ligada à língua de sinais. Não podemos negligenciar de forma alguma o uso das expressões. Por exemplo, para eu dizer que, ou para eu dizer, ou eu digo para você o quanto eu estou feliz. Não combinaria eu dizer assim, correto? O uso, então, da expressão ligada ao uso da língua de sinais ou o sinal é de suma importância para a informação clara e elucidada, tanto de quem faz quanto também de quem vai ler e identificar o que está sendo dito em língua de sinais. Querido aluno, nosso desafio a partir de agora será identificar os parâmetros a cada momento do novo aprendizado em língua de sinais. Pois é, já pensou? Faça isso. A cada sinal aprendido, tente observar ou tente correlacionar os 5 parâmetros da língua de sinais. E mais, eu oriento até que, para a compreensão de um sinal novo, à medida que você vai adquirindo e ampliando o vocabulário na língua de sinais, você imediatamente se remeta a essas condições dos parâmetros, onde, quando, de que forma, em que lugar, para que lado. Dessa forma, você vai começar a compreender o porquê de muitos sinais, vai começar a entender o verdadeiro sentido semântico da estruturação da língua de sinais. Não deixe de praticar, bons estudos e nos encontramos na próxima lição. Até lá!